A blockchain é uma ferramenta essencial para que haja o controle populacional. Claro que o fato dela ser utilizada para isso não é algo que a faz ser boa ou ruim, porque necessariamente ela continua sendo uma ferramenta. Da mesma forma, uma faca pode cortar o pão tanto quanto ferir alguém. Mais uma hipótese que venho levantando desde 2017 é acerca dos 4 cavaleiros do apocalipse tecnológico, ou que pode ser intitulado também de os 4 pilares para o controle populacional. Então, justamente, o primeiro pilar é a tecnologia blockchain, e você vai começar a ver cada vez mais o uso para essa tecnologia através de diversas organizações, diversos nichos, diversas aplicações. Porém, dentro do controle populacional, a blockchain ela será utilizada como um grande livro de anotações que vai registrar cada momento de nossas vidas. E isso vai desde o nascimento de um ser humano, e nós aqui no Brasil já temos certidão de nascimento emitida em blockchain. Depois, todo o histórico de estudo dessa pessoa, todo o contato que ela teve com qualquer instituição de ensino estará registrada em blockchain. Esse registro também será feito a partir do uso do sistema de saúde, seja o privado, seja o sistema público, e até mesmo certas informações comportamentais também sejam registradas. Então, como é dito em Watch Dogs 2, você pode até ter o seu cadastro pré-rejeitado. Isso mesmo, antes de você fazer cadastro em uma empresa ou em algum programa, enfim, que seja, como seus dados já estão previamente no sistema, quando você for fazer o cadastro, apenas vai acusar a informação de recusa, porém você já tinha sido recusado bem antes de tomar a ação de se cadastrar em algo. Talvez os planos de saúde vão ver que você é uma pessoa propensa a ter um certo tipo de doença e você ficaria muito caro. Portanto, você vai receber um preço de plano de saúde já personalizado para o que talvez venha a acontecer com você. E isso é um problema oriundo a partir do sistema privado. Quando a gente vai para o sistema público, a coisa começa a apertar ainda mais, principalmente quando se trata da questão de Receita Federal. Imagine todas as suas transações sendo registradas diretamente pela Receita Federal. Mas antes de entrarmos no ponto da Receita, eu vou falar os outros 3 pilares para o controle social, ou os outros 3 cavaleiros desse apocalipse tecnológico. E eles são uma internet ultra rápida, que é algo realmente necessário para a carga densa de dados que estará para ser gravada na blockchain. E de fato, uma internet mais rápida é algo que vai favorecer todo mundo vai gostar, todo mundo vai achar maravilhoso. Como disse o Afonso Vasconcelos uma vez, você vai poder baixar o filme de 1 hora em 1 minuto. Olha só que maravilha, mas você vai assistir o filme em 1 hora ou você vai assistir ele em 1 minuto? Bom, então você vê aí a internet 5G sendo empurrada goela abaixo das pessoas. Por quê? Porque logo já vai ter que implementar a 6G. E essa questão de números não é algo que eu acredite ou deixe de acreditar, não é questão de eu pensar assim. Para mim não faz diferença nem o número da minha casa, meu número de telefone, o código da minha conta corrente, enfim, os números para mim não fazem a menor diferença. Mas aqueles que estão à frente de grandes projetos pelo mundo todo têm uma espécie de crença relacionada aos números. Então o número 6 é um número muito importante, então eu acredito que deve haver alguma ligação com a internet 6G. Seria até cabível nós nos aprofundarmos um pouco mais nisso para que vocês entendam, mas como o foco aqui hoje é blockchain, a gente só está citando os outros cavaleiros. Algo também essencial para esse controle é a inteligência artificial. Porque teremos novamente uma carga muito densa de dados. Não dá para uma pessoa sentar em frente ao computador e analisar a vida de uma outra pessoa inteira. Quanto mais uma pessoa ou um grupo de pessoas avaliarem o comportamento de uma nação toda. Então é necessário que haja uma inteligência artificial para extrair níveis importantes de relatórios de informações e para que haja o cruzamento de devidos dados para então
o Estado ou algum órgão que seja tomar alguma ação em relação à atitude de certas pessoas. E por fim, nós temos aí o olho que tudo vê, aquele que vai te entregar, aquele que vai mostrar exatamente onde você tá. No livro 1984 eram as teletelas que estavam na casa de todo mundo, mas hoje a coisa é um pouquinho diferente, todo mundo carrega a sua própria teletela, olha só que maravilha. Então, quando estávamos, por exemplo, em um determinado momento que havia uma necessidade, pelo menos o governo falou que havia uma necessidade de isolamento, de que as pessoas fiquem em casa e tudo mais, aí justamente a nossa teletela foi utilizada para verificar se as pessoas estavam em casa ou não. E eu estou falando apenas da tecnologia de rastreio. Ah, mas e se eu desligar o GPS? Ainda assim, não, as pessoas não foram registradas pelo GPS. Elas foram registradas através da triangulação das antenas, das células de celular, para identificar onde elas estavam, se elas estavam saindo de casa. E olha só que interessante, dá até para identificar a localização de uma pessoa, a localização da casa de uma pessoa baseada nos hábitos que eles viram. Deu para identificar se as pessoas estavam saindo de casa para se divertir ou saindo de casa para trabalhar, isso sem ligar o microfone, sem ligar a câmera, tá? E a gente sabe, né, já é conhecido, publicamente conhecido, a informação de que vários aplicativos utilizam o microfone do nosso smartphone para registrar informações e nos oferecer publicidade. Mas é aí que está a questão, isso sem a devida autorização. Por quê? Tais plataformas, redes sociais, elas se dão ao direito de, mesmo que você tenha assinado termos que não falavam a respeito de uso de suas informações pessoais para publicidade, de alterar os termos posteriormente sem prévio aviso. Então, as teletelas estão presentes não só na nossa casa, mas conosco o tempo todo ali. E só para vocês verem como a vigilância vem sido implementada, eu vou até ler um trecho aqui de uma matéria publicada no portal Cointelegraph. A Receita Federal do Brasil, junto com o SERPRO, anunciaram o lançamento do Cadastro Compartilhado. Vejam só que interessante, uma plataforma construída em blockchain e que permitirá o compartilhamento de dados cadastrais com órgãos públicos e entidades conveniadas. Por exemplo, um órgão poderá acessar todas as bases ou somente as bases CPF e CNPJ ou qualquer composição que seja mais conveniente, conforme a autorização de acesso fornecida pela Assessoria de Cooperação e Integração Fiscal. Então isso ainda não é necessariamente o controle populacional. Isso é apenas a estrada sendo pavimentada para que tal controle aconteça. Do mesmo modo, nós temos aí o Pix, que está em plena execução pelo Brasil todo, e o Pix nada mais é do que a estrada por onde o novo real, o novo dinheiro brasileiro vai começar a trafegar. E já foi dito também que o Pix iria trabalhar com outras moedas além do real digital, do real de maneira tradicional, poderia até ser adicionado criptomoedas ao Pix. Veja só que interessante. E daí, ao invés de fazer uma transferência de criptomoedas, você faz um Pix de criptomoedas. Então, quando você deposita um dinheiro em criptomoedas dentro de algum lugar que utiliza o sistema Pix para transferência das mesmas, a transferência passará a não acontecer mais na blockchain original do Bitcoin. Vai apenas haver uma imagem de transferência de pessoa para pessoa, mas o dinheiro verdadeiramente não vai ser transferido de uma carteira para outra, vai ficar na carteira estatal, ou seja, na carteira do governo. Então, essa é uma excelente forma de recolher o metal precioso, recolher o ouro. É a mesma coisa que aconteceu na época do recolhimento do ouro, só que já está em implementação um sistema que irá permitir o recolhimento das criptomoedas. Mas é claro que no meio desse caminho teremos diversos benefícios, transferências instantâneas, você não vai precisar ter vários documentos também. Se você tem um único registro na blockchain, um único código de registro, você só precisa
desse código e com esse código você vai ser catalogado, analisado, verificado por qualquer empresa que tenha os devidos acessos que o Estado forneceu, sendo que o Estado, então, ele tem que ter acesso a tudo da sua vida. E essa é a maior vontade do Estado, inclusive, né? Se pudesse implantar um chip em cada brasileiro, em cada cidadão, é o que eles fariam sem a menor dúvida, sem hesitação. Então, meus amigos, com isso vemos que a liberdade individual está cada vez mais sendo erradicada em troca do coletivismo, um bem maior do que você mesmo, e você não tem mais importância. Então, pessoal, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, deixe um like e até mais.